ter um debate. Estou a brincar. Então, para darmos início formalmente à cerimónia de juramento de Hipócrates 2017, peço por favor que se dirijam ao palco pedindo que ocupem os lugares que eu vou indicar e a Catarina Matias, que é a vogal do Conselho Regional também, vai ajudar. Peço então para que se dirija ao palco o excelentíssimo bastonário da Ordem dos Médicos, Sr. Dr. José Miguel Guimarães. Pode ser por aqui. Em representação do magnífico reitor da Universidade de Coimbra, professora doutora Madalena Alarcão, vice-reitora. No meio, por favor. Obrigada. Então está. Em representação da Universidade da Beira Interior, magnífico pró-reitor, professor doutor Manuel Lemos. Podem bater palmas. Em representação do diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, professor Dr. Américo Figueiredo, subdiretor. Diretor da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, excelentíssimo Sr. Professor Dr. Miguel Castelo Branco. Isto não é um concurso, mas quero ver quem é que tem mais palmas. Muito bem. Excelentíssima Senhora Doutora Maria de Belém Roseira, nossa convidada especial para a oração de sapiência. Por favor. Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, excelentíssimo Sr. Dr. Carlos Cortes. Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, excelentíssimo Sr. Professor Dr. António Araújo. Ali. Presidente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos, excelentíssimo Sr. Dr. Alexandre Valentim Lourenço. Em representação do Conselho Nacional do Médico Interno, excelentíssima Sra. Doutora Inês Madanelo. E em representação da Administração Regional de Saúde do Centro, o seu Presidente, excelentíssimo Sr. Dr. José Terese. Peço então, por favor, que ocupem os seus lugares. Muito obrigada. Isto é um momento muito solene. Peço então, por favor, que ocupem os vossos lugares. Inês, exato, começa tu. Obrigada. E queremos aproveitar esta oportunidade para agradecer o apoio muito dirigido e muito dedicado, tanto da Câmara Municipal de Coimbra como do próprio Convento de São Francisco para a realização deste evento. A Secção Regional do Centro, muito obrigada. Muito obrigada a todos pela vossa presença, ilustre palco. E peço então para o nosso anfitrião tomar a palavra, Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, Dr. Carlos Cortes. Isto não se pode baixar. Então temos um problema, Inês. De certeza? Eu vou experimentar. Muito bem, muito boa tarde a todos. Excelentíssimo bastonário da Ordem dos Médicos,
Dr. Miguel Guimarães, excelentíssimo Presidente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos, Dr. Alexandre Valentim Lourenço, excelentíssima, isto é uma private joke, excelentíssima Doutora Lourdes Gandra, membro do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, excelentíssima Doutora Inês Madanelo, em representação do Conselho Nacional do Médico Interno, excelentíssima Professora Doutora Margarida Alarcão, Vice-Reitora, em representação do magnífico Reitor da Universidade de Coimbra, excelentíssimo Professor Doutor Américo Figueiredo, Subdiretor da Faculdade, em representação do Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, excelentíssimo Professor Dr. Miguel Castelo Branco, Diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade da Beira Interior, excelentíssima Doutora Maria de Belém Roseira, ex-Ministra da Saúde e ex-Presidente da Assembleia Mundial de Saúde, excelentíssimo Presidente da Administração Regional de Saúde do Centro, Dr. José Terezo. Mas não acabou. Cumprimentar a doutora Beatriz Guzmão Pinheiro, que é Presidente do Conselho Subregional de Aveiro da Ordem dos Médicos. Cumprimentar a Presidente do Núcleo de Estudantes de Medicina da Ação Académica de Coimbra, Ana Rita Fradique. Cumprimentar a Presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina, Ana Rita Ramalho. Em representação do Presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, a Juíza Desembargadora, doutora Olga Maurício. Em representação do excelentíssimo Comandante da Brigada de Intervenção, Capitão Mário Constança. Cumprimentar o Comandante do Centro de Saúde Militar e colega também, Tenente-Coronel Médico, Dr. Joaquim Cardoso. Cumprimentar o Diretor da Polícia Judiciária de Coimbra, Dr. Rui Almeida. Em representação do Presidente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, o Professor Dr. Vander Manuel Gaspar Carvalho. Presidente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Professora Doutora Conceição Bento. Em representação do Presidente da Escola Superior de Tecnologias de Saúde de Coimbra, Professor Dr. Graciano Paulo. Em representação da Universidade da Beira Interior, Professor Dr. Manuel Lemos. Em representação do Presidente do Conselho de Administração do CHUC, o Dr. Francisco Parente, que é o Diretor Clínico. Em representação do Presidente do Conselho de Administração do IPO, Doutora Paula Alves, que é a Diretora Clínica. Em representação do Presidente da Secção Regional de Coimbra da Ordem dos Engenheiros, Engenheira Isabel Cristina Lança. Em representação da Ordem da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros, o enfermeiro Ricardo Matos. Em representação da Ordem dos Psicólogos, a doutora Cristina Quadros. Caros colegas, caros acompanhantes, aproveito também para cumprimentar, bem me parecia que me faltava aqui uma pessoa, um ex-bastonário, que nos honra da sua presença, o professor Dr. José Manuel Silva. Quero agradecer também, associando-me às palavras da doutora Inês Mesquita, à Câmara Municipal de Coimbra e ao Convento de São Francisco por terem colaborado e terem organizado em conjunto com a Ordem dos Médicos esta cerimónia. Meus caros colegas, recém-chegados a esta nobre profissão, este ano terão o privilégio de jurar na versão mais atual de um juramento com uma tradição de mais de 2.500 anos. A Declaração de Genebra, na sua versão mais atualizada, aprovada recentemente a 14 de outubro em Chicago, pela Associação Médica Mundial, fez a transposição para a atualidade, quer dos valores, quer dos princípios do juramento de Hipócrates, que nasceu na Grécia, um dos berços da civilização moderna, perto da Ásia Menor, na pequena ilha de Kos. Este juramento dar-vos-á os instrumentos éticos relacionados com a vossa prática médica, indispensável na relação médico-doente, no segredo médico, no respeito pelos vossos mestres,
colegas e alunos, e na dedicação ao bem com os ensinamentos que receberam para a prática da medicina. Vejam este juramento como uma bússola que vos orientará em toda a vossa vida, na vossa prática médica e na vossa relação com a humanidade. Esta sexta versão da Declaração de Genebra penetra ainda mais na magnanimidade humana, em conceitos de igualdade entre as pessoas, respeito pelo outro e dignificação do indivíduo. O documento reflete todos os princípios da bioética moderna. Beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Este compromisso está enriquecido de mais 2 artigos que agora não eram contemplados nos juramentos anteriores: a autonomia do doente e o bem-estar do médico. Esta nova versão não é mais do que o reflexo da medicina moderna e da complexidade ética em que vivemos. Esta nova versão é uma resposta à desumanização galopante imposta por dirigentes da saúde acéfalos e desprovidos de qualquer sentido de compaixão. Impressiona a contemporaneidade do juramento de Hipócrates, que, passado tantos séculos e com tantas mudanças na ciência, na medicina e no mundo, continua atual e servindo como balizador ético da nossa profissão. Esta nova versão coloca o doente no centro de todas as preocupações e coloca num patamar de intervenção e decisão na estratégia terapêutica da sua própria doença. O juramento de Hipócrates perde definitivamente o seu paternalismo beneficente. A abordagem dos procedimentos médicos deixa de ser um atributo exclusivo do médico, passando a decisão informada a ser tomada pela equipa médico-doente. Mais importante do que a doença e a sua erradicação é o ser humano e a sua dignidade. A decisão é partilhada e absolutamente respeitadora da vontade do doente em colaboração com o seu médico. Outra novidade, focada por este juramento, é a relação médico-médico, em que é estabelecida uma reciprocidade de igualdade entre médicos, incluindo até estudantes, em que quem respeita tem de ser respeitado. Perdeu-se a noção da irmandade em favor de uma relação mais equilibrada e simétrica. Há agora um sentido de igualdade e de respeito mútuo. Este juramento, e esta é uma novidade muito importante, não centra a sua preocupação exclusivamente no doente. O médico e, sobretudo, o seu bem-estar, a sua própria saúde, passam a ser uma determinante incontornável para a prática de cuidados de saúde adequados. O médico, para praticar medicina, tem de ter as condições necessárias para o poder fazer, e, nomeadamente, condições pessoais de saúde. Esta novidade do teste do juramento é sintomática das tremendas vicissitudes da nossa profissão, com impacto direto sobre a vossa saúde, sobre a saúde dos médicos e dos profissionais de saúde. A saúde atravessa um período crítico, onde muitos dos valores enunciados neste novo juramento estão a ser subvertidos por pressões incomportáveis sobre os médicos, violando muitas vezes a sua autonomia, o seu livre-arbítrio e os interesses dos doentes. O que parece contar é o poder economicista a abafar os valores humanos. Aos dirigentes de gabinete do Ministério da Saúde, pouco importa o doente, a pessoa e a complexidade dos problemas decorrentes da sua doença. Desde logo, isso é visível na importância que é dada à formação médica. Conhecem este problema porque estiveram em contacto com ele durante estes últimos 6 anos. Irão dar conta que, sob a tutela da saúde, a formação continua a ser profundamente desvalorizada. Um Ministério que nunca apoiou a formação dos jovens médicos em eventos de caráter científico e técnico, prepara-se agora para impedir que estas formações sejam financiadas por fundos externos. É a melhor forma de matar de vez a diferenciação técnica dos médicos. É incompreensível jovens médicos continuarem a ficar de fora do acesso a uma especialidade médica.
Ao longo de 2006, a Ordem dos Médicos enviou cerca de 100 relatórios sobre condições de formação em serviços do Serviço Nacional de Saúde, que poderiam ser facilmente corrigidas para permitir uma formação com mais qualidade e de mais médicos que fazem falta em todo o país. Até hoje, não recebemos do Ministério uma única resposta. E prevê-se que perto de 500, 600 médicos fiquem impedidos de ter acesso novamente a uma especialidade médica em 2018, por total inércia do Ministério da Saúde. E por total inércia do Ministério da Saúde, centenas de médicos especialistas que fazem falta em hospitais e centros de saúde estão à espera há mais de 6 meses por um concurso de colocação após o final do seu internato médico. Curiosamente, o coordenador do Conselho Nacional de Saúde vem propor, como solução milagrosa para a falta de recursos humanos, que competências próprias da medicina sejam transferidas para outros profissionais de saúde, desvalorizando, como nunca antes, o papel dos médicos e o interesse dos doentes. O professor Jorge Simões deveria era pedir desculpa aos médicos e aos doentes por apregoar uma saúde de pacotilha. O Orçamento de Estado de 2017 prova que já não existe paixão pela saúde e que esta está a ser tratada de forma miserabilista, demonstrando que este ministro pouco ou nenhuma influência tem no seu governo. O pouco que resta à saúde é a relação preciosa e insubstituível entre o médico e o seu doente. Entre o meu médico e o meu doente. É uma relação que não causa despesa ao orçamento, mas que necessita de tempo e de condições. É uma ilha no meio deste oceano de amargura. Serão vós os intervenientes ativos desta relação. Terão de estar dotados de humildade, de paciência, de compreensão e de disponibilidade. A partir de agora, a partir deste momento, terão esta responsabilidade de defender e preservar a relação médico-doente. Será a vossa primeira tarefa assim que saírem desta cerimónia. Nestes tempos tormentosos, o nosso papel adquire uma importância crucial. Defender a saúde, exigir uma medicina qualificada e uma formação de excelência. E nunca, mas nunca, esquecer o lado humano desta profissão. Peço-vos coragem e entrega na construção da esperança de que tanto necessita este país. É preciso coragem para enfrentar estas dificuldades e combater qualquer retrocesso. A partir de hoje, as vossas vidas passarão a ter uma ligação íntima com a vossa profissão. A medicina nunca mais se separará de vós. Estará em permanência no vosso pensamento. Rivalizará com a família e os amigos. Estará convosco nos bons e nos maus momentos. Estará presente na vossa solidão ou nos momentos de desespero ou de alegria. O vosso objetivo será o de tratar o vosso doente, lutar por ele e dignificar a ética e a deontologia que os vossos mestres vos ensinaram. É essa a vossa responsabilidade para com a humanidade. O juramento de hoje, o juramento de Hipócrates, é o juramento do humanismo, da entrega ao serviço do bem, da luta contra a adversidade. Estão obrigados a lutar contra a doença e contra o sofrimento. Em nome da vossa consciência cívica, também estão obrigados a lutar contra o esquecimento, contra a ignorância e contra a insensibilidade reinante nos corredores do Ministério da Saúde. Ser médica é ser exigente com o seu saber. Ser médica é ter compaixão e a humildade de estar ao serviço daqueles que de nós precisam. Meus caros colegas, nunca esqueçam estes princípios milenares e universais. Nunca esqueçam estas palavras de incentivo moral, ético e profundamente humanas. Ao serviço da medicina, da saúde e dos doentes. Espero de todos vós o melhor da vossa exigência, da vossa sabedoria e da vossa dedicação. Que nunca vos falte a coragem
para manter e para dar esperança a quem recorre a vós nos momentos mais difíceis. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Carlos Cortes. De seguida, tem a palavra o bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, que chamamos ao púlpito. Muito obrigado, Inês. Depois da intervenção do Dr. Carlos Cortes, as coisas já estão mais facilitadas. Eu quero começar por vos cumprimentar a todos, aproveitando os cumprimentos oficiais que o Dr. Carlos Cortes fez, eu reitero os mesmos cumprimentos. Não posso deixar, de qualquer forma, de fazer um cumprimento muito especial à Dra. Maria de Belém. A Dra. Maria de Belém foi Ministra da Saúde, mas foi muito mais do que Ministra da Saúde. Foi uma lutadora pelos direitos das pessoas, em particular pelos direitos das mulheres, e foi uma pessoa que teve um cuidado muito especial com a saúde portuguesa. Entre muitas outras coisas que fez, que eu não vou enumerar porque não é o momento apropriado, eu lembro que ela foi autora, foi ela que propôs uma lei do ato médico, que depois acabou por ser, infelizmente, chumbado na Presidência da República, na altura em que o conselheiro do Presidente da República era o professor Jorge Simões. Portanto, o professor Jorge Simões não gosta dos médicos já há muito tempo, não é só de agora. Portanto, agora é só mais uma pequena intervenção do professor Jorge Simões. Quero também deixar um cumprimento muito especial, obviamente, ao Dr. Carlos Cortes e a toda a organização da Secção Regional do Centro. A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos tem feito um trabalho notável a vários níveis. O juramento de Hipócrates é apenas um deles. Agora terminamos hoje, precisamente, o Congresso Nacional de Medicina, o Congresso Nacional da Ordem dos Médicos, que teve lugar também aqui em Coimbra, em que a relação médico-doente foi o tema central do Congresso, um bom tema central do qual eu vos contarei de seguida duas pequenas histórias. Mas quero agradecer à Secção Regional do Centro e na pessoa do Dr. Carlos Cortes o imenso e fantástico trabalho que têm feito, não só ao serviço dos doentes, mas também ao serviço dos médicos e, sobretudo, daquilo que é a qualidade da medicina portuguesa. Caros Presidentes e Conselheiros dos Corpos Presidentes da Ordem dos Médicos, estão dois aqui sentados na mesa, um a representar o Conselho Regional do Sul, outro a representar o Conselho Regional do Norte, mas estarão outros sentados na plateia. Caros representantes das autoridades académicas e civis, representantes da sociedade civil, familiares e amigos, representantes da comunicação social, colaboradores da Ordem dos Médicos, nós só estamos aqui hoje com esta qualidade graças a um conjunto de pessoas que trabalham na Ordem dos Médicos e que dão cada dia o seu melhor em prol do bem-estar de todos nós. Um cumprimento muito especial para o professor José Manuel Silva, anterior bastonário da Ordem dos Médicos, que neste Congresso Nacional foi homenageado com a Medalha de Mérito da Ordem dos Médicos, para quem eu peço, aliás, uma grande salva de palmas. Muito obrigado. O professor José Manuel Silva fez um trabalho notável pelos jovens médicos, pela qualidade da medicina, e foi sempre um grande defensor das causas que permitiam que os doentes tivessem acesso a melhores cuidados de saúde. Jovens colegas que hoje prestam o juramento. Eu não trouxe propriamente um discurso escrito, trouxe umas notas, e, portanto, é natural que me perca um pouco naquilo que me vou dizer, mas vou tentar não me perder muito. Deixem-me começar por vos apresentar duas pequenas histórias a propósito do Congresso que hoje terminou. Uma tem a ver com um restaurante. Estar num restaurante em que estão todas as mesas ocupadas, estar uma série de famílias e toda a gente que estava naquelas mesas estavam a olhar para o telemóvel, a mandar mensagens, a ver e-mails, etc. Portanto, famílias inteiras. Uma mesa de 6 pessoas, os pais e 4 filhos, não havia ninguém
que não tivesse um telemóvel na mão e olhar para o telemóvel. Isto é uma realidade. Isto está a acontecer cada vez mais. Isto é o princípio da desumanização, não é só da medicina, da saúde, é de todos os atos. Nós estamos cada vez mais dependentes da tecnologia e estamos cada vez a esquecer mais aquilo que é a relação humana. E esta é uma questão fundamental para nós. E é uma questão fundamental que vocês também têm que perseguir, que é lutar pela humanização dos cuidados de saúde, que é saber integrar aquilo que é a inovação, a nova tecnologia, a nosso favor, a favor das pessoas, mas não esquecer que nós vivemos uns com os outros. No dia em que nós voltarmos as costas uns aos outros, estamos a perder aquilo que é a nossa humanidade e estamos, enfim, como cidadãos, a renegar aquilo que de melhor temos na nossa sociedade, que são, de facto, as pessoas. A segunda história vem de encontro à primeira. É uma história num consultório de pediatria. Isto que eu estou a contar é real, quer uma história, quer a outra. Foi a mãe à pediatra e levou duas crianças. A criança que estava doente e a irmã. E, enquanto estava a decorrer a consulta, a irmã tinha lá uns papéis brancos, uns marcadores, como é habitual nos consultórios de pediatria, e a irmã estava a fazer um desenho. E fez o desenho da consulta. E então, no desenho da consulta, aparecia a mãe, aparecia a irmã, que era a doente, aparecia a secretária, aparecia um grande ecrã de computador e depois umas pernas. Portanto, a criança desenhou aquilo que era o consultório de forma tão natural, em que não se vê a face da médica que estava do outro lado. Porquê? Porque tinha um grande ecrã à frente dela. E, portanto, este é outro dos grandes perigos que nós temos atualmente, que é cada vez temos menos contacto com os doentes. Escutar os doentes, olhar os doentes nos olhos, dar-lhes tempo para eles explicarem aquilo que querem que a gente ouça e nós tentarmos entender o que é que vai, não só em termos daquilo que é possível doença que o doente possa ter ou não, e felizmente uma grande parte dos doentes que nos vão consultar não têm propriamente uma doença, só precisam de falar com o médico e dar, sobretudo, tempo para que o doente ache que, na realidade, valeu a pena estar com aquele médico e para que se crie uma relação suficiente de empatia que provavelmente evita muitos exames auxiliares de diagnóstico e, se calhar, até algumas terapêuticas. Estas duas histórias para dizer que vocês têm esta responsabilidade a partir de hoje. Vão hoje fazer o juramento de Hipócrates e, portanto, vão ter a responsabilidade também de lutar pela humanização dos cuidados de saúde. Não chega apenas lutar pela qualidade da medicina. Embora a humanização dos cuidados de saúde seja a primeira dimensão daquilo que é a qualidade da medicina. A relação médico-doente é a primeira dimensão do resto que vai acontecer a seguir. De um ato terapêutico, de um ato diagnóstico, seja o que for. Portanto, este ato médico, relação médico-doente, é de facto um ato primário, é o primeiro ato, digo eu, e é aquele em que começa de facto a qualidade daquilo que nós vamos fazer a seguir e aquilo que os doentes também exigem de nós. É para mim, de facto, uma honra e um privilégio hoje poder representar a Ordem perante uma plateia tão jovem, uma plateia tão dinâmica e uma plateia ansiosa por começar a trabalhar. Começar a trabalhar, fazer uma especialidade, dar aquilo que melhor têm aos nossos doentes e por aí fora. Eu não posso deixar, não vou falar do novo juramento, o Carlos muito bem já explicou que hoje, se calhar pela primeira vez, não sei se algum país já o fez, porque a Declaração de Genebra foi aprovada em Chicago em outubro deste ano. E, portanto, é possível que vocês hoje estejam a cumprir aqui um momento histórico, que é serem os primeiros médicos a fazerem um juramento de Hipócrates segundo o novo texto. O novo texto não é substancialmente diferente do anterior. Os princípios e valores subjacentes ao exercício da medicina continuam todos lá. O Carlos realçou alguns dos aspectos mais importantes e eu diria, só para acrescentar, que este novo juramento é um juramento que traz vantagens sobre o juramento que a Ordem dos Médicos tem utilizado, que era o de 1983, no sentido de que está mais adaptado àquilo que é a realidade do exercício da medicina, por um lado, e cumpre integralmente aquilo que são as regras deontológicas da Ordem dos Médicos. Um assunto que para vocês é particularmente importante é a formação médica. E concretamente, a formação médica especializada.
embora este assunto já tenha sido também tocado, ainda que superficialmente, eu não posso deixar de vos transmitir algumas mensagens sobre esta matéria que eu acho que são essenciais. Primeira mensagem, a questão do capital humano. Sempre que nós falamos de médicos, há quem diga que nós temos médicos a mais, há quem diga que nós temos médicos a menos. De uma forma muito simples, o que eu vos posso dizer é que nós formamos médicos em excesso relativamente àquilo que são as necessidades do país, mas infelizmente, por várias razões, mas sobretudo pelo subfinanciamento crónico a que o nosso país tem estado submetido e que este Ministério tem mantido, não estamos a contratar os médicos, e eu estou a falar de médicos, mas podia falar de outros profissionais de saúde, podia falar de enfermeiros, de assistentes operacionais, de assistentes técnicos, de técnicos de diagnóstica e terapêutica e por aí fora, mas não estamos a contratar os médicos que deveríamos contratar para o Serviço Nacional de Saúde, dar uma resposta positiva às necessidades da nossa população e, sobretudo, cumprir aqueles objetivos que estão definidos na Constituição da República Portuguesa. Porque nós só temos no Serviço Nacional de Saúde, neste momento, segundo os dados da ACSS de 30 de setembro deste ano, 27.330 médicos. E estes 27.330 médicos incluem, naturalmente, médicos em formação, internos do ano comum e internos da especialidade. E estes internos são 9.314 médicos. Ou seja, nós temos no Serviço Nacional de Saúde, e estou a falar de todas as especialidades, que inclui as especialidades hospitalares, a medicina geral e familiar, a saúde pública, a medicina do trabalho, etc., temos 18.000 especialistas. E 18.000 especialistas significaria, naqueles dados bonitos que a OCDE nos costuma mostrar, que temos 1,8 médicos por 1.000 habitantes, médicos especialistas, no nosso país, no Serviço Nacional de Saúde. Claro que Portugal, quando a OCDE apresenta os resultados, fala em 4,6 médicos por 1.000 habitantes. E a média dos países da OCDE, se não estou em erro, anda na casa dos 3,4, 3,5 médicos por 1.000 habitantes. O que quer dizer que nós, apesar de formarmos muitos médicos, termos muitos médicos que estão a trabalhar noutros países. Nos últimos anos, nos últimos 5 anos, emigraram milhares de médicos. Temos muitos médicos que se estão a reformar de forma antecipada. Mais de 3.500 médicos, nos últimos 5 anos, apresentaram a sua reforma antecipada. Não é chegaram ao fim do seu tempo de trabalho. Temos muitos médicos e temos cada vez mais médicos que estão a optar por trabalhar exclusivamente no setor privado. E, portanto, nós temos médicos, formamos mais médicos do que aqueles que são necessários para o nosso país, exportamos milhares de médicos, deixamos que os nossos jovens, com a qualidade que tenham, saiam para fora do país e estamos em risco, na realidade, neste momento, internamente, não termos a capacidade suficiente para continuar a formar os médicos que são necessários e um pouco acima desses médicos que são necessários, com a qualidade que é devida. E esta é uma matéria urgente, é uma matéria que merece e vai merecer uma auditoria da parte da Ordem dos Médicos, a todas as unidades de saúde que têm potenciais capacidades para formar médicos, no sentido de estabelecer rigorosamente aquilo que são as deficiências e insuficiências do Serviço Nacional de Saúde, para que possam ser devidamente compensadas, quer em capital humano, quer em equipamentos, materiais ou outros dispositivos, não só para que a capacidade de resposta às necessidades da população possa melhorar, mas também e sobretudo para melhorarmos aquilo que é a nossa capacidade de formar médicos, porque nós não queremos em Portugal que hajam médicos indiferenciados, médicos sem uma especialidade. Os médicos sem especialidade a trabalhar dentro do sistema, a curto, médio prazo, vão diminuir aquilo que é a qualidade global da medicina. E, portanto, nós temos que encontrar também aqui uma solução para esta matéria. Deixem-me que vos dê mais algumas notas sobre o problema do estado da saúde em Portugal, sem entrar muito nesta matéria, porque é uma matéria que neste momento vocês de todo não querem saber. Não querem saber, mas vão ter que começar a saber. Porque vocês são os médicos de futuro e têm que ser vocês a lutar por aquilo que são os direitos dos nossos doentes, a lutar por aquilo que é a qualidade da medicina. Temos que lutar todos em conjunto, senão não conseguimos fazer nada.
Reparem que hoje o nosso Ministro da Saúde, infelizmente, não está presente nesta cerimónia. Está representado pelo Sr. Presidente da ARS Centro, e ainda bem, a quem eu agradeço, o Dr. José Terezo, que aliás hoje também nos honrou no Congresso Nacional da Ordem dos Médicos, mas a verdade é que o Ministro da Saúde devia estar aqui convosco. Vocês são o futuro da medicina em Portugal. O Ministro da Saúde tem que vos acarinhar. O Ministro da Saúde tem que integrar os jovens médicos no sistema de saúde. Os serviços do Serviço Nacional de Saúde, sem os jovens médicos, perdem a capacidade de inovação. Perdem a capacidade, como dizia muito bem o professor João Lobo Antunes, de acompanhar o desenvolvimento da nova medicina. Portanto, vocês são absolutamente essenciais para o nosso país. Vocês são um motor da economia deste país. Porque a saúde é o principal motor de qualquer economia que se preze. É verdade que para vos fixar no Serviço Nacional de Saúde não vos deve obrigar, como recentemente o nosso Ministro da Saúde tentou sugerir, que as pessoas, quando acabassem a especialidade, obrigatoriamente ficassem a trabalhar 2 ou 3 anos ou mais no Serviço Nacional de Saúde. Não é preciso obrigar os jovens médicos a ficar cá a trabalhar. Vocês querem ficar cá a trabalhar. E o que o Ministério da Saúde tem que fazer, o Governo como um todo, é criar as condições de trabalho necessárias para sermos concorrenciais, não só com o nosso setor privado, mas também com os outros países. Nós fazemos parte de uma Europa, abrimos as fronteiras, estamos a concorrer diretamente com a Espanha, com a Inglaterra, com a Bélgica e por aí fora. Temos a mesma moeda. E vocês são os jovens. Bom, os jovens da internet, os jovens da viagem low cost, os jovens das redes sociais. Ou seja, vocês tanto trabalham cá como trabalham rapidamente noutro país. E o nosso Governo tem que, de uma vez por todas, entender isto. E isto não é um problema exclusivamente dos médicos, é um problema transversal a outras áreas da sociedade, nomeadamente às pessoas que se formam nas áreas da tecnologia, que têm muita categoria e muita qualidade, aos engenheiros, aos arquitetos, aos enfermeiros e por aí adiante. Eu não vos vou falar naquilo que são as consequências do subfinanciamento crónico da saúde, mas não posso deixar de vos transmitir que, infelizmente, para nós, o Governo atribui à saúde 5,2% do PIB. Isto não é uma questão de mais ou menos dinheiro. Quando se diz, bom, não há dinheiro para investir na saúde. Ok, mas o nosso Governo, do dinheiro que tem, daquilo que corresponde ao produto interno bruto, dá à saúde, valoriza a saúde em 5,2%. Por exemplo, a média dos países da OCDE valoriza a saúde em 6,5% do PIB. E há países que têm mais dinheiro para a saúde. Outros têm menos dinheiro para a saúde. Mas é sempre uma percentagem daquilo que são as várias áreas de intervenção do Estado. E, infelizmente, o nosso Governo, ou porque acha que a saúde está melhor que as outras áreas e que não precisa de tanto investimento, ou porque acha que as outras áreas são mais importantes que a saúde e, portanto, está a valorizar a saúde a uma percentagem do produto interno bruto mais baixa do que os outros países. E é pena que isto aconteça. É pena porque as consequências que existem, para além daquelas que vocês já conhecem e que são muitas vezes faladas, são consequências mais gerais do desinvestimento relacionadas com a contratação de pessoas, relacionadas com os equipamentos, relacionadas com uma série de dispositivos médicos, de acesso a medicações, etc, etc. Mas, para além disto, está a ter consequências diretas nas pessoas. Está a ter 2 tipos de consequências muito graves. Primeira consequência, as desigualdades sociais em saúde estão-se a agravar. Ou seja, no nosso país, as pessoas que têm algum dinheiro conseguem ter uma consulta a tempo e horas, conseguem ter um tratamento a tempo e horas. As pessoas que têm menos dinheiro estão cada vez mais abandonadas. E isto tem que merecer uma atenção especial, não só do Governo, mas também de todos nós. A segunda questão é a questão que tem a ver com as consequências diretas que existem, não só para os doentes, mas também para os profissionais de saúde. Reparem que no último estudo de burnout, que foi feito ainda no tempo do professor José Manuel Silva, os resultados daquele estudo são absolutamente assustadores. Uma percentagem elevadíssima de médicos tinha pelo menos uma das 3 principais dimensões de burnout em nível elevado ou muito elevado. E isto é preocupante, porque os médicos, os enfermeiros e outros profissionais de saúde estão a sofrer com as consequências das elevadas pressões a que somos sujeitos para conseguir dar uma resposta minimamente satisfatória àquilo que é a necessidade dos nossos cidadãos. Bom, vou passar para outra fase
para terminar esta intervenção, senão a doutora Maria de Belém manda-me calar e muito bem. Hoje é um dia de festa para todos nós. Para vocês que vão fazer o juramento de Hipócrates, para as vossas famílias e amigos que serão testemunhas, para os vossos mestres, professores e conselheiros que permitiram que o vosso caminho fosse mais fácil. Para os vossos futuros mestres, professores e conselheiros que irão ter a responsabilidade de vos conduzir pelo mundo da formação médica especializada até atingirem um patamar elevado de qualidade e serem especialistas. Para todos os médicos que, cumprindo o juramento de Hipócrates, continuam a dar o seu brilhante contributo para a passagem gradual do testemunho aos mais novos. Para nós, para todos nós, que temos a honra de não só testemunhar e certificar a vossa passagem, mas também cruzar mais uma vez os nossos caminhos com a alma da inovação e o futuro da medicina. Se me permitem, gostaria de vos provocar com alguns desafios e mensagens. São curtas, está quase a acabar, mas vale a pena vocês ouvirem com atenção. Espero que estas mensagens possam persistir no tempo e fazer parte da vossa memória individual e coletiva. Sejam exigentes na defesa da qualidade da formação médica e procurem adquirir o máximo de conhecimento e de competências técnicas. O médico com boa formação académica e especializada tem sempre trabalho garantido em qualquer parte do mundo. Sejam exigentes e responsáveis na aplicação prática da ética e deontologia, que decorrem do juramento que hoje vão realizar, expressas nos códigos de ética universais e no nosso código deontológico. No exercício da medicina, sejam exigentes na defesa e aplicação das boas práticas e das regras da arte. Não hesitem em denunciar às autoridades competentes as insuficiências ou deficiências que condicionem negativamente a prática médica, nem em denunciar as más práticas conhecidas e reiteradas. Não permitam que vos seja imposta a existência implícita ou explícita de racionamento terapêutico. Estejam preparados para contrapor com a definição e implementação de prioridades éticas em saúde. Sejam intransigentes na defesa e promoção da relação médico-doente e da dignidade e humanização do ato médico. Sejam implacáveis na defesa dos doentes, denunciando práticas sem validade científica comprovada, exercício ilegal da medicina e publicidade enganosa. Sejam inabaláveis na defesa das carreiras médicas, ou se quisermos da carreira médica, porque verdadeiramente a carreira médica é uma e tem áreas diferentes, e dos princípios fundadores do Serviço Nacional de Saúde. Não hesitem em lutar pela transparência de processos e procedimentos. Não aceitem situações em que potencialmente estão em causa conflitos de interesse. Sejam firmes no vosso contributo para combater o desperdício e a corrupção. Desenvolvam conhecimentos e competências nas áreas de liderança, comunicação e gestão de unidades de saúde. Não esqueçam nunca o vosso papel como pessoas e defendam sempre uma sociedade mais justa e plural e um mundo sem medo, porque o medo está a ser um dos grandes problemas atualmente das sociedades ocidentais. O vosso papel na sociedade civil vai muito para além de ser médico. Não deixem que sejam outros a decidir por vocês. A capacidade de decisão é absolutamente determinante no presente e no futuro, como médicos e como cidadãos. A qualidade e a evolução permanente da medicina portuguesa necessita do contributo ativo de jovens médicos, do vosso contributo. Sem os jovens, o Serviço Nacional de Saúde fica mais pobre e, sobretudo, mais frágil. Acima de tudo, sejam felizes e transmitam a felicidade na vossa nobre caminhada em direção ao futuro. Termino destacando a relação entre a essência deste convento e a intimidade da consciência de ser médico. A arte da nossa vida, refletida por momentos nesta casa, neste convento, que hoje é a casa dos médicos, a vossa casa. Bem-vindos, um Feliz Natal e um Ano Novo com muito sucesso e muita saúde. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Dr. Miguel Guimarães. Foram, sem dúvida, 2 intervenções muito verdadeiras, muito aguerridas, e nós estamos todos muito gratos por acreditarem sempre e defenderem sempre os doentes e os médicos. E agora um momento muito especial. Deixem-me dizer-vos que acho que é o 3º ano que estou neste papel e é para mim uma honra incrível acompanhar este dia, porque é muito bonito ver que vocês querem todos dar o melhor pelos doentes e para mim é uma honra muito grande estar aqui e por isso obrigada por estarem aqui todos. Temos agora a honra de ouvir a doutora Maria de Belém Roseira, que irá proferir a oração de sapiência deste juramento. Licenciada em Direito, tem que fazer uma breve apresentação do seu extenso CV, doutora Maria de Belém. Licenciada em Direito pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, foi Ministra da Saúde, foi também Ministra para a Igualdade, foi Presidente da Assembleia Mundial de Saúde, deputada, Presidente de várias comissões parlamentares e foi recentemente agraciada pelo Prémio Nacional de Medicina Corino de Andrade pela Ordem dos Médicos. A oração de sapiência por si proferida tem o título Juramento de Hipócrates, Vinculação, Agir Profissional e Valores. Estejam atentos. Muito obrigada, doutora Maria de Belém. Muito obrigada pela delicadeza da apresentação. Obrigada. Sr. Bastonário, agradeço muito as palavras que me dirigiu e na sua pessoa cumprimento todos os médicos presentes, mas sobretudo os futuros médicos que temos hoje perante nós. Queria agradecer também ao Sr. Presidente do Conselho Executivo da Região Centro a gentileza do convite e a forma como organizou o Congresso Nacional dos Médicos e esta cerimónia de hoje, que vista daqui é verdadeiramente impressionante. Louvo-me nas invocações que fez de todas as entidades que aqui estão presentes, da Ordem dos Médicos e não só, também da Universidade, das universidades que vos formaram, das entidades oficiais que aqui estão connosco também, e permitam-me destacar o Sr. Tereso, Presidente da Administração Regional de Saúde, Centro, em representação do Sr. Ministro, mas que é uma pessoa atentíssima a tudo aquilo que se passa na região e alguém que estará, com certeza, muito interessado em que a profissão médica, com todos os princípios que a enquadram, seja bem exercida pelo que conheço dele. Permitam-me também uma saudação muito especial ao ex-bastonário professor José Manuel Silva e, sobretudo hoje, uma saudação a vós, às vossas famílias, porque este curso não é possível sem o apoio das famílias. E convido, ou melhor, dirijo-me também a todos os convidados, minhas senhoras e meus senhores. Distingui uma Ordem dos Médicos com o convite para vos dirigir a palavra neste dia tão importante para as vossas vidas enquanto profissionais médicos. Mas este dia é também importante para as vidas de todos nós, enquanto membros de uma comunidade no âmbito da qual a vossa profissão será exercida, pois também queremos e seremos com certeza beneficiários dela. O impacto social da profissão que escolhestes é enorme, como sabeis, pois faz sentir na saúde e na doença, sofrimento, e em todo o ciclo da vida humana naquilo que para todos é o mais relevante, ou seja, a vida e a integridade física e mental. Não possuindo formação médica, foi dito há pouco, sou jurista formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. A exceção feita à cadeira de Medicina Legal que integrou essa minha formação, mas é natural que sublinhe por essa formação jurídica, na solenidade deste dia, a minha visão sobre a natureza do ato que aqui ireis praticar, o significado do seu conteúdo à luz dos princípios gerais que a todos nos regem enquanto pessoas e comunidade,
e, finalmente, à luz dos princípios que regem a prática médica face à sua especial sensibilidade. Desde logo, a natureza do compromisso que aqui ireis assumir. Um juramento solene, livre e informadamente assumido pela vossa honra, em público, com testemunhas, difundido alargadamente, o que faz dele uma verdadeira promessa pública na sua acessão jurídica. Um juramento de raiz milenar, com conteúdo atualizado, como já aqui foi referido, à luz dos princípios consagrados constitucionalmente e em convenções internacionais, designadamente no que se refere à centralidade da busca da saúde e do bem-estar dos vossos doentes, e sublinho este vossos pelo seu significado de possessivo afetivo, ao respeito pela sua autonomia e dignidade e à vedação de quaisquer práticas discriminatórias. Um juramento que vos acompanhará para a vida e cujo cumprimento e respeito pode ser exigido por qualquer um ou uma com quem a vossa existência se cruzar. E que não se esgota no exercício direto da profissão, pois inclui o dever de auxílio que o vosso grau de conhecimento imponha, sempre que circunstâncias não previsíveis e não programadas ou planeadas vos coloquem nessa situação. Uma vinculação para a vida, pois, a todo o tempo e em qualquer lugar. Seguidamente, sublinho o grau de exigência sobre a profissão. Nada que vos seja estranho. Venceste já várias barreiras tremendas para aqui chegardes. Nenhuma delas seguramente tão exigente como aquelas que o vosso caminhar para o futuro vos trará. Mas será um futuro sempre potencialmente compensador, em grau muito elevado, pois esta profissão tem no seu âmago a construção do bem. O bem individual, mas também o bem coletivo. E um bem que se exprime no domínio da saúde de cada um e de uma comunidade é tão importante que juridicamente seja a ser classificado como um hiperbem. Um hiperbem. Regressando à dificuldade e complexidade do seu exercício, é por todos bem conhecida a velocidade meteórica da desatualização do conhecimento. Se em todas as profissões hoje se faz apelo à aprendizagem ao longo da vida, o grau de exigência da profissão médica impõe-na como inevitabilidade. É que o clínico lida com a saúde de cada um de nós e por isso parece não poder haver lugar para falhas. No entanto, a sofisticação e a multiplicidade de meios que a evolução do conhecimento e da tecnologia hoje puseram ao alcance do exercício da profissão médica, melhorando a capacidade de diagnóstico e de intervenção em situações cada vez mais graves e complexas, aumentaram necessariamente o grau de risco em muitas intervenções. Para provar que nada falhou quando o resultado ficou aquém do esperado e do previsto, é indispensável poder demonstrar que foi feito tudo aquilo que a técnica disponível e o conhecimento mais avançado permitem, ou seja, as boas práticas médicas, e só prova disso isentará de responsabilidade. Daí a indispensabilidade da atualização permanente, concomitante com um exercício profissional cada vez mais exigente. Por um lado, facilitada pelas novas tecnologias. Por outro lado, dificultada pelas torrentes de informação que ela proporciona. Mas esta atualização permanente que se impõe é acrescida de um novo grau de complexidade, pois não pode ser acrítica. A incorporação do conhecimento e ou da sua aplicação prática implicam investigação aturada, avaliação, ponderação de valores e escolhas, pois nas intervenções relativas à saúde humana nem tudo o que é possível é aceitável ou desejável. Porquê esta sensibilidade especial no que toca à defesa do nosso estado de saúde? É porque ele tem uma relação direta com o direito à vida e à integridade. Consequentemente, não pode ser apenas uma técnica, tem que se pautar por uma ética. Sendo o direito à vida a fonte primária de todos os direitos,
A proteção da saúde está expressamente prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos, património civilizacional construído ao longo de milénios, hoje consagrado nas leis fundamentais e em instrumentos de direito internacional, operacionalizado através das instituições próprias dos Estados de Direito democráticos e que enquadra o exercício da profissão médica através dos princípios da beneficência, da não maleficência, da autonomia e da justiça. Os princípios que enquadram a vossa missão por valores e com os quais vos ireis encontrar todos os dias, seja na prática assistencial, seja na investigação. Beneficência. Atuar sempre na defesa do melhor interesse do doente. Não maleficência. Não ser causa de prejuízo, seguindo o princípio latino de primum non nocere. Autonomia. O doente tem o direito a ser informado, é o fim da arte silenciosa, e de recusar ou escolher o seu tratamento. O direito à autodeterminação que recusa o paternalismo e afirma a parceria na relação médico-doente. Se bem que, sobretudo ao longo do século passado, com a explosão do conhecimento e a democratização do acesso ao mesmo, se tenha vindo a alterar a assimetria de poder entre o médico e o doente e a consequente relação de subordinação de quem sofria versus aquele que dispunha dos instrumentos para aliviar ou curar. A assimetria do saber, que no entanto persiste, não pode acrescentar-se à assimetria de poder, traduzida em falta de capacidade de consideração, pela capacidade de decisão de cada um, pelo que a si respeita, bem como falta de atenção, de percepção de sofrimento, de busca do melhor e mais atempado tratamento para curar, cuidar e simplesmente paliar. Justiça. Sendo recursos escassos, a decisão de quem acede ao tratamento tem que respeitar os princípios da equidade e da justa distribuição, pois persistem determinantes especiais, como as sociais, económicas e culturais, que conduzem a situações de especial vulnerabilidade que requerem especial proteção. Dos princípios enunciados decorrem, naturalmente, os valores do respeito pela dignidade humana, que se refere ao doente, e os da honestidade e da confiabilidade, que se referem ao médico. O exercício de uma profissão que lida diretamente com o mais precioso de todos os direitos, repito, direito à vida, e que lida com ele em situações de especial vulnerabilidade, tem ainda que ser enquadrado pelos valores e princípios hoje consagrados na doutrina dos direitos humanos, e dos quais o primeiro de todos é o da igual dignidade de todos os seres humanos, dignidade essa que impõe dever geral de respeito. Os direitos humanos são intrínsecos à condição humana. Ninguém os atribuiu. Nascem com a pessoa, são inerentes a ela e, consequentemente, como explica Hannah Arendt, não podem ser retirados por ninguém. E correspondem a um ideal de justiça, sentimento básico íncito em cada um de nós e que em si, no dizer de Aristóteles, contém todas as outras virtudes. O professor Dainius Puras, relator especial das Nações Unidas sobre o direito à saúde, conta como ficou sensibilizado para a importância da adoção do prisma dos direitos humanos na prática médica, depois dos seus muitos anos de experiência profissional a trabalhar como clínico e professor, em que observou uma tendência recorrente na prestação de cuidados, especialmente os dirigidos a crianças e adolescentes com problemas de desenvolvimento, emocionais e comportamentais, e também de adultos com incapacidades psicossociais que não eram consultados sobre a prestação de diagnósticos ou de intervenções terapêuticas, sendo conduzidos por atitudes paternalistas em que os profissionais decidiam sozinhos o que, no seu entender, era melhor para os doentes, pondo em causa os direitos básicos destes. Considerava existir um profundo desprezo e um desconhecimento sobre a utilidade dos direitos humanos na prática da medicina, que reclama atenção urgente. Por essa razão, a Public Health Reviews passou a dedicar uma enorme atenção a este tema, designadamente através da compilação de estudos e boas práticas que reforçam a parceria
médico-doente na prestação de cuidados de saúde, de acordo com a evidência científica e os direitos humanos universais. Sabemos hoje que os níveis de saúde de uma população não dependem exclusivamente do seu sistema de saúde, mas principalmente de determinantes sociais, económicas e culturais. Por isso, a Organização Mundial de Saúde coloca um tão grande ênfase na relação entre o direito à proteção da saúde e os direitos humanos em geral. O direito a atingir o mais elevado estado de saúde possível, como consta da sua Carta Fundadora, implica liberdades e titulações, afirma. Liberdades que incluem o direito de cada um controlar a sua saúde e o seu corpo e ser livre de interferências, como tratamentos médicos não consentidos ou experimentações. Titulações que incluem o direito a um sistema de proteção da saúde que proporcione a todos, sublinho a todos, uma oportunidade igual de beneficiar do melhor estado de saúde possível, para cuja construção é indispensável o respeito por outros direitos económicos e sociais, como o direito à educação, o direito à habitação, o direito a um trabalho decente, etc, etc, etc. Segundo afirma em vários dos documentos que publica sobre o tema, uma aproximação do exercício do direito à proteção da saúde assente nos direitos humanos favorece estratégias e soluções adequadas à retificação de desigualdades, de práticas discriminatórias e relações de poder injustas que estão muitas vezes no coração dos resultados de saúde iníquos. Os sistemas de saúde devem, pois, respeitar rigorosamente os princípios da não discriminação, da disponibilidade, da acessibilidade, da aceitabilidade, o que inclui o respeito pela ética médica, da qualidade, da transparência e da universalidade. Já referi o primeiro de todos os direitos, o direito à vida, como tendo uma estreita relação com o direito à proteção da saúde. Mas outros direitos fundamentais, constitucionalmente protegidos, estão com ele relacionados, tais como o direito à integridade moral e física, o direito à liberdade de pensamento, de consciência, religião, opinião e expressão, o direito à identidade pessoal, ao livre desenvolvimento da personalidade, o direito à privacidade, tão delicado nas instituições de saúde, quer pelas situações a que os doentes estão expostos, quer pela natureza confidencial dos dados de saúde, o direito de beneficiar do progresso científico e das suas aplicações. Esta percepção do outro, da pessoa doente como titular de direitos, nosso igual e portador de dignidade intrínseca, reclama uma relação de respeito e de humanidade e significa uma profunda alteração do paradigma que se foi instalando à medida que o exercício clínico se despersonalizou com o avanço da técnica e da ciência e com regras de gestão dos estabelecimentos de saúde em que as pessoas doentes, de sujeito, passaram a ser olhadas como objeto. Este problema começou por ser analisado na literatura e passou a ser mais visível na produção científica da especialidade e objeto de atenção quando alguns médicos começaram a relatar a sua experiência pessoal enquanto doentes. Esses testemunhos foram fundamentais para que esta questão passasse a ser encarada com a atenção devida. Não há como sentir na própria pele a humilhação de ser despojado da identidade, quando se passa a ser um mero número, da capacidade de decisão ou mesmo de simples opinião, de viver a vulnerabilidade que o estado de doença acarreta para perceber que ao anunciado dos princípios tem que se acrescentar coerência na ação. Quem frequentar instituições de saúde e estiver atento, muitas vezes se confronta com situações que lhe provocam imediata rejeição e que os reparar. Nessa reparação, o médico, como topo da cadeia da prestação de cuidados, deve ser o motor principal. Por isso, fiquei tão entusiasmada com a iniciativa que a Ordem dos Médicos de Espanha, com o apoio da Ordem dos Médicos de Portugal, tomou de candidatar a relação médico-doente a património imaterial da humanidade. E este princípio da importância da relação médico-doente enquadrou o Congresso Nacional dos Médicos a instantes determinado. E fiquei feliz e satisfeita por vários motivos.
Em primeiro lugar, porque ela faz jus à cultura praticada nos primórdios da medicina científica, corporizada em Hipócrates, que hoje a vejo de jurar cumprir e que urge recuperar, porque corresponde a exigências básicas de justiça. Em segundo lugar, porque é indispensável pôr em prática aquilo que é verdadeiramente estruturante numa relação que se pretende respeitadora de direitos fundamentais. Em terceiro lugar, porque é premente que a finalidade do exercício da ação curativa, na sua natureza quase que sagrada de recuperar ou restituir saúde, quando exercida em contextos organizacionais de grande dimensão, não seja subordinada a questões meramente instrumentais. Em quarto lugar, porque é indispensável recuperar a cultura do acompanhamento médico do nascimento até à morte, que o paradigma da medicina apenas curativa e de sucesso levou a esquecer, quantas vezes abandonando os doentes e suas famílias na fase mais difícil da vida humana, o momento da morte. Porque a morte faz parte da vida e tem que ser assistida quanto a vida. Considero que este processo tem todas as condições de ser coroado de êxito, este processo da consideração da relação médico-doente como património imaterial da humanidade. Uma vez que a própria Unesco tem como principal objetivo na sua Declaração dos Direitos Humanos e Biomedicina a aplicação da doutrina dos direitos humanos à ética médica e por isso eu falei tanto dela, sublinhando-a. O progresso que é tão bem-vindo pelos extraordinários resultados que tem produzido não tem que estar ligado à despersonalização. Pelo contrário, ele tem que estar associado a mais consideração e empatia, até porque trouxe consigo muitas situações de sofrimento limite que exigem compaixão. George Herbert escrevia: mudem o mundo, mudem as ferramentas e o conhecimento, mas não alterem o conceito da relação terapêutica, que é e permanece a mais antiga raiz da medicina. A descoberta da sequência do genoma humano trouxe consigo a enorme esperança da cura de todas as doenças. Percebeu-se depois que o ambiente social, económico e cultural em que crescemos e nos desenvolvemos tem mais influência no nosso estado de saúde em termos relativos que a nossa genética, afirmando a nossa individualidade irrepetível. Rapidamente se passou da medicina personalizada e da medicina de precisão para a medicina narrativa, em que, como não se cansa de dizer Sobrinho Simões, cada doente, a sua história pessoal, a sua essência como ser único, e por isso cada pessoa merecedora de um ensaio clínico próprio, faz diferença no sucesso da abordagem terapêutica, em que a qualidade das perguntas a fazer aos doentes é essencial. Para a abordagem do cancro, uma das primeiras causas de morte nos países mais desenvolvidos, descreve a estratégia dos 3 Cs: curar, controlar e cuidar. Para isso, considera fundamental o que está consagrado na Estratégia 2020 para a luta contra a doença, ou seja, o aumento da literacia, e literacia não é apenas a literacia dos doentes, mas é também a literacia dos profissionais de saúde, a articulação entre os serviços prestadores de cuidados e, sublinho, a qualidade humana e técnica dos profissionais. A humana vem até primeiro. O doente tem que ser olhado não como um mero caso de diagnóstico, mas como alguém com uma história de vida própria, que provoca emoções em quem a atende, que a habilitam a compreender, a apreender, a interpretar e a conhecer aquela pessoa. Surge-nos, pois, com imensa força o conceito da ética do cuidar, desenvolvido por Heidegger, como abertura ontológica manifestada na preocupação para consigo mesmo e com o outro, em que o cuidar é intrínseco à natureza humana. Daí a sua importância na densificação da relação médico-doente, que é acompanhada atualmente pela filosofia da proximidade, de Esquirol, ou a filosofia da reparação, que recusa humanidades subalternas, de Aquiles Mbembe. Recupero o conceito de razão sensível de Maffezoli, que me é muito caro e que consiste em olhar para o mundo com outros olhos
interpretando-o através da sensibilidade e não com base em conceitos puramente abstratos. Algo, diz, como uma sociologia da carícia, sem nada a ver com o arranhão conceptual. Ao fim e ao cabo, recriar na relação médico-doente a confiança, reforçar, como enfatiza Faria Costa, professor nesta universidade e até há poucos dias provedor de justiça, a hospitalidade da medicina e promover a solidariedade existencial na relação de cuidado-perigo a que os profissionais estão vinculados face às pessoas doentes. E desiniciar uma nova etapa da vossa vida no exercício de uma das profissões mais reconhecidas, estimadas e olhadas como modelo. Atingistes as maiores classificações, escolhestes estudar medicina e o país investiu em vós, através dos vossos mestres, colocando-vos nas mãos o conhecimento e a sensibilidade para uma prática que reclama ambos, conhecimento e sensibilidade, a par um da outra. De vós espera-se excelente desempenho profissional e humanidade, mas espera-se também opinião crítica e intervenção, na igualdade no acesso à inovação e aos benefícios do avanço do conhecimento científico, na avaliação ética das técnicas e das tecnologias apresentadas como inovadoras, como, por exemplo, a inteligência artificial, com uma dinâmica de agravamento das desigualdades, ao abrir a porta a pessoas acrescentadas, que deve ser controlada e encaminhada para o bem. Ou a edição do genoma CRISPR, apresentada como tendo potencial cura de todas as doenças e que altera a identidade genética constitucionalmente vedada. Mas, sobretudo, no aprofundar da importância da cultura e das humanidades e no apontar de caminhos para a resolução de injustiças resolúveis, como lhes chama Amartya Sen, resolução essa que faz com que a vida mereça ser vivida. Não vos esqueçais nunca de que vivemos numa época de profundas desigualdades e de especial vulnerabilidade, como lhe chama Stiglitz, em que cada vez mais gente está sujeita a que uma mínima vicissitude a faça cair na pobreza. Sabemos que pessoas mais pobres e menos qualificadas, praticamente metade da população portuguesa, têm pior saúde e pior prognóstico quando doentes. Não podem ser ignoradas nem desprezadas. São credoras de especial atenção, têm que ser acarinhadas. Uma boa saúde tem potencial libertador e a vossa atitude de empatia e compaixão é essencial para que essa libertação possa acontecer. O mundo da saúde é simultaneamente fascinante e desafiador. Desejo-vos e às vossas famílias que necessariamente serão envolvidas na exigência do vosso exercício profissional as maiores felicidades. Dou-vos os parabéns no sentido etimológico, para o bem. Passareis a partir de hoje a fazer parte de uma outra família, através da inscrição obrigatória na vossa ordem, que vos imporá um estatuto e um código deontológico muito exigentes, pautado por valores que tereis que incorporar permanentemente. Por isso termino citando Miyakoto, um biólogo da língua portuguesa. O importante não é a casa onde moramos, mas onde em nós a casa mora. Que esta nova casa, a Ordem dos Médicos, com os princípios e os valores que a regem, passe a morar sempre em cada um de vós. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Maria de Belém Roseira. Foi sem dúvida um momento de reflexão muito importante, mas acima de tudo obrigou-nos a sentir o que é a esperança e a responsabilidade. Muito obrigada por gostar e ter defendido sempre o lado da verdade, o lado da justiça na saúde, por querer cuidar e por gostar dos médicos e querer cuidar dos doentes e ajudar-nos a fazer isso
enquanto ação política.